Oi, professor. Hoje eu e o Isaac a gente vai estar dando uma pequena introdução sobre o que é o Node.js. Basicamente, o Node.js é o JavaScript empregado para a criação de servidores. Porém, é importante ressaltar que ele não veio para colocar o JavaScript para o servidor, isso foi apenas uma consequência. Ele foi feito em cima do motor V8, que é o do Google Chrome. Ele tem como objetivo ter um I/O não bloqueante, ou seja, para que a comunicação do servidor e cliente fique mais rápida. Bem, o Node.js ele foi criado por um homem chamado Ryan Down. Ele fazia doutorado em matemática e depois de terminá-lo, ele mudou-se para o Peru. Lá ele tinha um amigo que trabalhava com programação web e o mesmo começou a trabalhar na área. Vendo que as tecnologias da época não tinham um bom suporte para o servidor, já que era muito thread e por consequência gastavam muita memória e por um pouco de desempenho, ele decidiu criar sua própria maneira de construir os servidores. Primeiramente, vou explicar a diferença entre sincronismo e assincronismo. Nesse primeiro exemplo, nós temos o usuário requisitando algo e depois printando. Veja que, se caso a primeira linha der erro, a segunda linha não será executada, o que vai parar toda a nossa aplicação. Já no modo assíncrono, nós temos as duas execuções em paralelo, ou seja, uma não depende da outra para ser executada. Nós temos basicamente dois modelos de assincronismo: as chamadas callbacks, que são funções tipicamente passadas como argumento de uma outra função, ou chamadas quando o evento acontecer ou quando uma parte do código receber uma resposta que estava à espera. E nós temos as promises. As promises, elas no fundo são callbacks. Elas funcionalmente, a diferença é que o modelo das promises prevê uma maneira padrão de gerência de retorno de valores e exceções, assim como um controle de fluxo. Ou seja, a diferença básica entre callbacks e promises é que promises é uma coisa mais organizada. E por isso que o JavaScript ele foi escolhido para implementar o Node.js, porque ele é orientado a eventos e é justamente isso que o Ryan ele pensou pro Node, para que ele seria uma maneira mais rápida de comunicação entre cliente e servidor. E não podemos deixar de citar brevemente os módulos, conjuntos de funções sempre prontos para serem incluídos nas nossas aplicações com Node.js. Eles são praticamente idênticos em função com as bibliotecas do JavaScript. Podem ser classificados em dois tipos, do tipo built-in, aqueles que já vêm por padrão, sem necessidade de alteração por parte do usuário, e do tipo custom, como o próprio nome já sugere, do tipo customizável. E esses módulos são gerenciados pelo NPM, que é o Package Manager do Node.js, oferecendo todo um serviço que já vem instalado no seu computador quando você instala o próprio Node.js. Bem, assim concluímos a nossa breve introdução ao Node.js. Muito obrigado pela atenção e esperamos que tenha sido satisfatório. Obrigado.